Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. E hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do nosso livro Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. A passagem para o estilo menos autoritário e mais sensível de paternidade foi impulsionada por um espantoso progresso em nossa compreensão da psicologia infantil e do comportamento das famílias nos últimos 25 anos. Os cientistas sociais descobriram, por exemplo, que desde que nascem, os bebês têm uma incrível capacidade de absorver insinuações sociais e emocionais de seus pais. Agora, sabemos que quando a pessoa que cuida de um bebê reage com sensibilidade às suas insinuações, acompanhando seu olhar, conversando com ele e deixando-o descansar quando ele estiver excessivamente estimulado, o bebê logo aprende a controlar as próprias emoções. Esses bebês continuam se exercitando quando estimulados, porém conseguem voltar logo ao estado de tranquilidade. Estudos também mostraram que quando a pessoa que cuida do bebê não presta atenção às suas insinuações, como digamos, uma mãe deprimida que não fala com o filhinho ou um pai ansioso que faz o bebê se esforçar demais, o bebê não desenvolve a mesma facilidade para controlar as emoções. Ele pode não aprender que seus balbucios chamam a atenção e ficar quieto e passivo, socialmente desligado. Ou por estar sempre sendo estimulado, pode não ter chance de aprender que chupar o dedo e afagar a manta são boas maneiras de se acalmar. Tem gente que fala que essa coisa de conversar com os bebês é besteira. Conversar com o bebê não, que bebê não entende. Olha, tá ficando doido conversando com o bebê. Tá ficando doida conversando com o bebê. Quem já viu disso? Ou do contrário, fala um monte de besteira pro bebê. Às vezes fica usando até brincadeiras pejorativas com o bebê, porque diz que ele não tá entendendo mesmo. E aí a gente se engana. O que nós acabamos de ler aqui é que os bebês, eles vão de acordo com as nossas insinuações. Se a gente passa a tranquilidade no momento que precisa, o afeto, ele compreende. Se a gente também não passa, ele vai entender a insinuação que está sendo passada. Então, por isso que desde a gravidez e até mesmo depois, assim, quando bebê, existe um livro, esqueci o nome, até da Laura Gutman, que ela fala também que essa coisa de você conversar com o bebê, de você estar explicando para ele, se você está triste hoje, fala, filho, hoje eu tô triste, a mamãe hoje teve um probleminha assim e tudo, porque se a mãe não comunica com o bebê, diz essa autora desse livro, que o bebê, ele pega essa emoção, ele pega essa tristeza, ele pega essa angústia como se fosse para ele. Porque tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Então ele leva para ele e já se torna aí no seu nascimento um peso muito grande, porque ele carrega já a angústia da mãe. E quando ela fala, você consegue dar liberdade pro bebê de sentir o que você sente, mas dizer assim, não, mãe, essa tristeza é tua, essa angústia é tua e eu vou ficar bem aqui como eu já estava. Eu sinto muito por você, sinto o que você está sentindo, mas eu não posso carregar comigo. Interessante, né, gente? Eu acho isso, assim, muita evolução. A gente entender sobre isso, realmente entender. Entender que isso faz muito sentido. Porque quando a gente não entende, a gente despreza, a gente não valoriza, a gente debocha do bebê.
É preciso sim. Aprender sobre a criança é transformador. A gente precisa, gente, cada dia mais aprender. É muito interessante. Cada vez que você aprende um pouco mais, você vê que a gente não sabe de nada sobre as crianças. Vamos lá, continuar. Aprender a se acalmar e focalizar a atenção são técnicas que vão ficando cada vez mais importantes à medida que o bebê amadurece. Em primeiro lugar, elas permitem que a criança fique atenta às insinuações sociais dos pais, babás e outras pessoas em seu ambiente. Quando aprende a se acalmar, a criança pode conectar para absorver novos conhecimentos e atingir objetivos específicos. E à medida que a criança cresce, esse aprendizado é importantíssimo para que ela aprenda a emprestar os brinquedos, fazer de conta e o que mais for necessário para conseguir conviver com os colegas. Com o tempo, esse chamado autocontrole pode torná-la muito mais preparada para penetrar em outros grupos de brincadeira, fazer amigos e lidar com a rejeição quando os amiguinhos lhe viram as costas. Como é importante desde cedo aprender essa virtude do autocontrole, de se acalmar. Como é importante o nosso papel, que somos pais, que somos mães, que somos tios, avós, que somos educadores, que somos babás, como é importante o nosso papel, como nós temos uma responsabilidade enorme com a criança que a gente convive. Você entender que as suas insinuações podem fazer com que essa criança aprenda sobre o autocontrole muda toda a sua relação com a criança. Você vai pensar duas vezes antes da atitude que você vai ter com ela. Não é fácil, não é de uma hora para outra, pronto, você vai mudar. Mas ainda assim, quando você cometer aquele deslize, você se contém, porque você lembra o que é que pode causar nessa criança. Você lembra que existe outra forma, outros artifícios, outras maneiras de lidar com a criança. E que aquela que você já está no piloto automático, você não pensa mais, você só sente e age, sente e age. Eu senti uma raiva pelo que ela fez, eu só vou sentir e agir. Senti a raiva e gritei, senti a raiva e bati, senti a raiva e falei o palavrão que não deveria. Eu começo entre o sentir e o agir, eu começo a usar o pensar. E quando eu penso, eu me contenho. Eu procuro uma nova forma. E aí eu lembro que essa criança está aprendendo a desenvolver o descontrole ou o autocontrole, dependendo do que eu passo para ela nesses momentos. E aí se eu errei, se eu cometi aquele deslize, ainda assim serve, porque eu vou pensar que numa próxima vez eu não irei agir desse jeito. Porque não é fácil, né, gente? Nós já estamos acostumados a agir no piloto automático mesmo. Errou, brigou, errou, bateu, errou, lá vem o palavrão. E até que eu me reeduque, porque educação é isso, eu preciso desaprender certas coisas para aprender de novo. Se eu quiser educar de uma forma diferente. Então, foi muito válida a nossa reflexão de hoje, foi muito boa. Foi assim mais um aprendizado maravilhoso sobre os bebês. Olha só, desde quando as crianças são importantes, desde que são geradas. Olha a nossa responsabilidade. Tenham uma boa semana, uma semana iluminada e até a nossa próxima leitura.